A tragédia poderia ter sido evitada não fosse a política. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Peter Turguniev, escrito e narrado por mim, Quintessência. Na atualidade, a humanidade tem visto com um misto de curiosidade e empolgação o lançamento dos foguetes da SpaceX, empresa criada pelo excêntrico bilionário Elon Musk, e que tem por objetivo nada modesto colonizar o planeta Marte, fazendo com que viagens espaciais corriqueiras sejam viáveis. Outras empresas estão concorrendo nos mesmos moldes, se destacando entre elas a Blue Origin, do também bilionário Jeff Bezos. Se a ideia de levar pessoas comuns para viagens espaciais pode parecer algo extremamente inovador, talvez seja interessante mencionar que no final dos anos 70, a NASA, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, órgão burocrático dos Estados Unidos responsável por todo o programa espacial norte-americano, já tinha intenções de fazer viagens espaciais de baixo custo, levando pessoas de todos os tipos com médio ou pouco treinamento. E se você acha estranho a NASA propagandear na virada dos anos 80 uma possibilidade que nós sequer temos hoje, bem, você está certo. No fim das contas, era tudo uma questão de política. Naquela época, a NASA era uma das mais bem conceituadas agências do governo norte-americano. Após o período conhecido como corrida espacial, os Estados Unidos conseguiram uma notável superioridade no campo das viagens espaciais, enviando no total 12 astronautas para a Lua. Não havia dúvidas, no espaço estava o futuro da humanidade, e aos olhos de todos não havia nenhuma entidade mais preparada para a conquista do espaço do que a NASA. Após a chegada na Lua em 1969, o mais emblemático dos programas espaciais passou a ser o ônibus espacial, um veículo tripulado que funcionaria como um verdadeiro veículo de transporte espacial, designado para levar para fora da Terra satélites, peças de reposição de estações espaciais e, no futuro, também realizar viagens turísticas espaciais. A maior característica desses veículos, porém, é que eles seriam reutilizáveis, o que tornaria tudo muito mais barato. A ideia de pessoas comuns do dia a dia viajando pelo espaço chamou muito a atenção da população norte-americana. Criou-se um verdadeiro hype ao redor do ônibus espacial já na virada dos anos 80. Aquele era o assunto do momento e não era raro encontrar pessoas pelas ruas vestidas com camisetas e bonés com o logotipo da NASA. E não demoraria muito para que os políticos percebessem que poderiam capitanear esse apoio popular, convertendo-o em capital político. Assim, as torneiras dos recursos públicos foram abertas, a fim de inundar o promissor programa dos ônibus espaciais. Se você está atento aos acontecimentos atuais que evitaremos mencionar neste vídeo, você certamente já entendeu que quando a política se mistura com a ciência, o resultado final é sempre um desastre. O motivo para isso é simples: os interesses políticos não são os mesmos da verdadeira e pura ciência. Políticos estão preocupados apenas em se reeleger e em abocanhar orçamentos cada vez maiores. Para isso, eles precisam de apoio da opinião pública, nem que para tanto seja necessário mentir. Por outro lado, as agências governamentais de caráter supostamente técnico não são formadas apenas por pessoas capacitadas naquele assunto. É claro que grande parte dos funcionários que compõem órgãos como a NASA são especialistas no assunto e se dedicam verdadeiramente aos seus trabalhos. A alta cúpula desses órgãos, porém, é formada por burocratas, que, embora possam sim ter especialização na área, estão também contaminados por interesses políticos. De um lado, temos a classe política, especialmente neste caso, o Congresso dos Estados Unidos. Do outro lado, temos os burocratas das agências governamentais. O resultado não poderia ser outro. Em reuniões com o Congresso, burocratas da NASA prometeram um número inacreditável de 16 voos do ônibus espacial por ano. É claro que esse número nunca esteve perto de ser alcançado, mas a sanha por cumprir um cronograma longe de ser razoável ditou as futuras decisões da NASA, que culminariam com a tragédia da Challenger, em 1986. Vários voos foram feitos, de fato, e no ano de 1985, para estreitar os laços entre a NASA e o Congresso, o senador Jake Garne foi escolhido para participar de um voo espacial a bordo da Discovery. Curioso como muitos socialistas acusam empresas malvadonas de fazerem tudo pelo lucro, com pouco cuidado com vidas humanas, e se esquecem que os políticos fazem tudo pela política, com quase nenhum cuidado com vidas humanas da mesma forma. No final, a única diferença é que empresas privadas são punidas pelo mercado quando fazem besteira. O político não. Curiosamente, no caso da Challenger, foi uma empresa privada que alertou o problema. Naquela época, os foguetes de combustível sólido acoplados ao ônibus espacial eram fabricados por uma empresa chamada Thiokol.
Os engenheiros da empresa resgatavam os foguetes utilizados nos lançamentos para averiguar possíveis problemas. E vez após vez era apontado um crescente problema em relação aos anéis de vedação feitos de borracha, equipamentos que têm por função impedir o vazamento do combustível, algo que poderia ser catastrófico. Diversos memorandos e ofícios foram redigidos pelos engenheiros e enviados para a NASA, solicitando a paralisação do programa espacial, para que soluções melhores fossem propostas, objetivando preservar a vida dos envolvidos e os altos investimentos realizados. É especialmente impactante um memorando emitido por Bob Ebelin, um dos engenheiros da Thiokol, que tinha por nome Socorro e que era classificado como alerta vermelho. Os burocratas, porém, não se importaram com os avisos. Era necessário cumprir o cronograma. De outra forma, os recursos cessariam. Naquele momento, o hype era incontrolável, e como que para catapultar ainda mais a opinião pública, o governo dos Estados Unidos iniciou um concurso para selecionar um professor norte-americano para viajar no ônibus espacial Challenger. Naquilo que mais parecia um reality show, dentre 11 mil professores inscritos, Christa McAuliffe, de apenas 36 anos, foi escolhida para tripular o voo STS-51L, o primeiro a contar com uma cidadã norte-americana sem experiência em voos espaciais. O apelo popular era evidente. Todos sabem que professores são tipicamente queridos pela população. Para alardear ainda mais o feito, a NASA previa que a professora McAuliffe gravaria 2 aulas a bordo do ônibus espacial, a serem veiculadas posteriormente nas escolas do país. Vários astronautas experientes argumentaram que era muito perigoso levar uma pessoa com pouco treino para o espaço, mas seus apelos foram ignorados. Com um treinamento que representava apenas uma fração do treinamento comum de um astronauta, McAuliffe estava pronta para ingressar na Challenger. Contudo, e conforme o tempo passava, mais problemas eram detectados pelos engenheiros da Thiokol. De fato, alguns problemas vinham sendo relatados em outras missões espaciais, com especial destaque para os já citados anéis de vedação que se queimavam com frequência, colocando em risco várias missões que haviam sido realizadas, ainda que com sucesso. O voo da Challenger, no qual estaria a professora McAuliffe e outros 6 tripulantes, se aproximava, ao mesmo tempo em que os engenheiros da Thiokol se debatiam com mais problemas estruturais em seus foguetes. Por mais que se recomendasse o adiamento da missão, a NASA manteve o cronograma. No dia estipulado para o voo, porém, um problema na escotilha da nave impediu seu lançamento e a missão teve que ser adiada por mais alguns dias. Seguiu-se a isso um período de baixas temperaturas na Flórida. Houve preocupação generalizada entre os engenheiros a respeito de como os anéis de vedação se comportariam naquele frio extremo. Na noite da véspera do lançamento, em uma teleconferência, os executivos e engenheiros da Thiokol recomendaram que a Challenger não fosse lançada naquelas condições. Larry Mulloy, um dos gerentes do projeto na NASA, porém, não gostou nada da recomendação. "Meu Deus, Thiokol, quando vocês querem que eu lance o ônibus? Em abril?" ele teria dito. Pressionados, os chefes da empresa se reuniram novamente e emitiram um novo relatório, desta vez minimizando os potenciais riscos de acidente naquelas condições climáticas. Naquele fatídico dia 28 de janeiro de 1986, após alguns dias de adiamento e com uma base de lançamentos completamente congelada, o voo da Challenger, popularmente conhecido como o voo da professora, finalmente aconteceu, e por apenas 76 segundos. Ainda no início da decolagem, diante da imensa plateia, formada inclusive por familiares dos tripulantes do ônibus espacial, e diante também das câmeras de TV que transmitiam o evento ao vivo para todo o país, a Challenger explodiu em pleno ar, criando uma densa nuvem de fumaça que deixou todos atordoados, inclusive nas salas de controle da NASA. Foi uma tragédia de dimensões colossais. O evento estava sendo transmitido ao vivo para inúmeras escolas por todo o país. Crianças de todas as idades viram, consternadas, a morte inexplicável daquelas pessoas em tempo real. Os familiares das vítimas, que acompanhavam a tudo no campo de decolagem, se abraçavam em prantos, num misto de tristeza e incompreensão. Os dias que se seguiram foram de confusão e de respostas desencontradas por parte da NASA. O então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, criou uma comissão para investigar as causas do acidente. Para chefiar a comissão, foi designado o político de longa data William Rogers. Ao que consta, a recomendação do presidente Reagan a Rogers havia sido: "O que quer que você faça, não envergonhe a NASA." Em outras palavras, não era uma comissão de investigação, e sim de acobertamento. Tudo para não macular a imagem de uma agência estatal.
Acontece, porém, que os fatos começaram a vir à tona. Evidências de que os riscos eram conhecidos, tendo sido negligenciados por parte de gerentes da agência espacial, demonstraram que o acidente poderia ter sido evitado. A tragédia fora causada justamente pelo defeito nos anéis de vedação, e a NASA era, sem dúvidas, responsável pela morte daquelas 7 pessoas, bem como pelo desperdício de 3 bilhões de dólares roubados do cidadão norte-americano e gastos na construção daquele ônibus espacial. Contudo, não houve prisões nem nada equivalente. Aquele era apenas um acidente como qualquer outro, e pessoas morriam em acidentes. Era a tragédia da vida. Alguns executivos foram mudados de cargo, mas no geral a vida seguiu. O programa espacial foi paralisado por alguns meses para que mudanças estruturais fossem realizadas. Já os engenheiros que alertaram sobre a tragédia iminente precisaram conviver com o fardo de não ter conseguido evitar o desastre. Os familiares dos 7 tripulantes precisaram aprender a viver com a ausência. E os tripulantes? Bem, estes perderam a vida numa tragédia evitável. Agências governamentais são movidas por interesses políticos. As decisões tomadas no alto escalão visam apenas a aumentar o capital político dos envolvidos, ainda que isso implique em mentiras, negligência e em risco para a vida de pessoas inocentes. Os burocratas da NASA sabiam que o voo da Challenger estava condenado, mas não fizeram nada para evitar a tragédia. Quanto aos 7 tripulantes daquele trágico voo, eles sequer foram informados do risco real que corriam. Eles eram apenas instrumentos políticos nas mãos dos burocratas estatais. Obrigado por sua audiência. Este artigo faz parte da série Acidentes Causados pelo Estado. Confira os outros vídeos clicando no link na descrição. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!